Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de programação do .NET Básico. Nessa semana, nós estudaremos as estruturas condicionais. Muitos dos nossos problemas que resolvemos no dia a dia são guiados por condições. Então, por exemplo, quando a gente vai sair, a gente olha, se chover, então eu tenho que levar guarda-chuva. Outro exemplo é, se tiver dinheiro, então eu vou sair. Senão, eu vou ficar em casa. E essas condições podem ser representadas em um diagrama de fluxo da seguinte forma. No primeiro exemplo, nós vemos se a condição chover for verdadeira, então a gente executa o comando 1, que nesse caso é o tenho que levar guarda-chuva. Já no segundo exemplo, temos duas possibilidades. Se a condição for verdadeira, executamos o comando 1. Se tiver dinheiro for verdade, comando 1 eu vou. Se não, quer dizer, se a condição tiver dinheiro for falsa, eu vou executar o comando 2, que é fico em casa. As estruturas condicionais são condições impostas ao programa para que ele receba diferentes alternativas de funcionamento. Como vimos no fluxograma anterior, dependendo do valor da condição, a gente coloca essas estruturas condicionais para executar uma parte que a gente queira do programa. Isso faz com que a gente aumente a flexibilidade do programa, permitindo que ele funcione de forma diferente, dependendo da condição que nós estamos testando. Em C# a gente utiliza o comando if, que é o comando se. Esse comando tem uma condição dentro dos parênteses e, se essa condição for verdade, nós executamos todos os comandos que estão logo depois das chaves e, se essa condição for falsa, nós pulamos todos esses comandos e vamos direto para a última chave, para as chaves fechando ali e não executamos nenhum dos comandos ali dentro. Uma outra forma de escrever esse comando é quando a gente tem apenas uma coisa para fazer quando a condição for verdadeira. Neste caso, nós não precisaremos colocar as chaves. Um exemplo é que quisermos verificar se a idade que entramos no teclado, ou digitamos no teclado, é maior do que 18. Para isso, a gente precisa primeiro converter o valor lido do teclado. O console.readline, ele sempre nos dá uma string. Como nós estamos trabalhando com um número inteiro aqui, a gente tem que fazer a conversão deste modo. Convert.int32. Isso a gente converte para inteiro e podemos fazer a comparação com um valor inteiro. Aqui a comparação é se a idade for maior ou igual a 18 anos. Quer dizer, se eu digitar 18, 19, 20 ou qualquer outro valor maior do que esse, a condição vai ser verdade e nós escreveremos no console você pode viajar. Por outro lado, se digitarmos 17, 16, 15 ou qualquer outro valor menor do que esse, a condição idade maior ou igual a 18 vai ser falsa e nós não iremos imprimir nada. Pularemos direto para o fecha-chaves. Outros exemplos são com operadores relacionais. Então, podemos verificar se um valor é igual a 3, por exemplo. If x igual a 3, nós escreveremos número igual a 3. Neste caso, só escreveremos número igual a 3 quando o valor da variável x for igual a 3. Se for qualquer outro valor, ou seja, 2, 1, 100, menos 1000, nós não escreveremos nada. Podemos também utilizar operadores lógicos. Queremos verificar se o valor de x está entre 5 e 10. Para isso, fazemos if x maior que 5 e x menor que 10. Para que essa condição seja verdadeira, as duas partes do e devem ser verdadeiras. Então, o x tem que ser maior do que 5, 6, 7, 8 e 9 e menor que 10. Neste caso, nós vamos imprimir número entre 5 e 10. Também podemos utilizar o operador OU. Lembrando que o operador OU nos retorna a verdade quando pelo menos um dos dois elementos é verdade. Se o y for igual a 3, já poderemos escrever x é igual a 5, y é igual a 2 ou y é igual a 3. Mesmo que o x não seja 5, nem que o y, nesse caso é 3, seja 2. Mas como o y é igual a 3 e temos um OU, essa parte da relação já é verdade e já serve para entrar nessa primeira linha do código. Se mudarmos o parênteses para o OU, nós temos que x tem que ser igual a 5 e o y tem que ser igual a 2 ou igual a 3. Então, se tivermos x igual a 5 e y igual a 2, escreveremos x igual a 5 e y igual a 2 ou y igual a 3. Se tivermos x igual a 5 e o y igual a 3, também escreveremos da mesma forma. Mas se tivermos x igual a 5 y igual a qualquer outro valor que não seja 2 ou 3, ou seja, 1, 0, 10, 20, não escreveremos nada. E mesmo que o y seja 2 ou seja 3, mas, por exemplo, o x tem um valor
4 ou qualquer outro valor diferente de 5, nós também não escreveremos nada no console. Como mostrado anteriormente, temos a possibilidade de utilizar o comando senão, ou seja, temos a possibilidade de fazer alguma coisa quando alguma condição é falsa. Para isso, nós utilizamos o else. Nós utilizamos if alguma condição, else quando a condição for falsa. Dessa forma, nós executaremos alguns dos comandos, ou os comandos quando a condição é verdadeira, que é o comando logo depois do if, ou os comandos quando a condição é falsa, vão ser os comandos logo depois do else. Nunca os dois. Da mesma forma, quando o else só tem um comando, nós não precisaremos escrever as chaves para indicar qual comando executar no else. Aqui temos o exemplo da idade incrementada, que se a idade for menor do que 18, ou seja, 17, 16, 15 e assim por diante, a gente vai escrever somente você não pode viajar sozinho. Por outro lado, se a idade for maior ou igual, a gente só vai escrever você pode viajar sozinho. Nunca as duas linhas vão aparecer ao mesmo tempo. Também podemos fazer ifs dentro de ifs, ou ifs logo depois de um else. Nesse exemplo, temos três variáveis do tipo double que vão armazenar números reais, uma livro Linux, outra livro banco de dados e um total que é a soma dos dois. Primeiro, verificamos se o total é menor do que 120. Caso positivo, ou seja, caso o total seja menor que 120, vamos escrever apenas o preço está bom e não escreveremos mais nada. Porém, se o valor total for maior ou igual a 120, nós iremos para o primeiro else. Logo depois do else, temos uma outra condição, que é se o total é maior do que 180. Se isso for verdade, ou seja, se o total for maior de 180, a gente vai escrever apenas livros muito caros. Não vamos escrever o preço está bom, nem preço razoável. Porém, se o total for entre 120 e 180, nós não escreveremos nem preço está bom, nem livro está muito caro, e escreveremos preço razoável, pois é a condição do else. Algumas situações a gente tem muitas opções mutuamente exclusivas, ou seja, quando uma situação é verdadeira, as demais não são e não serão executadas. Neste caso, utilizaremos o comando switch. O comando switch recebe uma variável e olharemos para o valor que essa variável pode assumir. Para cada valor que queiramos olhar, nós colocaremos depois de um case. Case valor 1, faremos alguns comandos. Ou case valor 2, colocaremos outros comandos e assim por diante. E por último, quando não tiver nenhuma outra condição que queiramos observar, nós colocamos o default lista de comandos, que é para quando não se encaixa em nenhum dessas outras opções. Neste exemplo, nós estamos lendo um inteiro do teclado, armazenando ele em x. Quando fazemos switch x case 1, estamos fazendo a mesma coisa que if x igual a 1. Se isso for verdadeiro, o programa vai escrever apenas número 1 e vai pular todos os outros. Se escrevermos 2, vai para o case 2, que é como se estivéssemos fazendo a comparação. X igual a 2. Nesse caso, só vai escrever número 2. E para qualquer outro caso, ou seja, se a gente colocar 3, 4, 0, menos 1, qualquer outro valor negativo ou maior ou igual a 3, nós escreveremos o outro número, pois vai cair no default. Um outro exemplo é, a gente lê um operador da linha de comando e fazemos o switch. Perceba que agora temos alguns cases que não tem nada. Nestes casos, os comandos dos próximos cases serão executados até que se ache um break. O break vai indicar que não precisaremos mais executar nada dali para baixo. Então, se digitarmos o sinal de menos, o switch vai escrever operador com baixa prioridade, baixar o break do mais e vai pular até o final. Isso também vai acontecer se digitarmos mais. Da mesma forma, com o operador de divisão e de multiplicação. Tanto divisão quanto multiplicação vai executar até achar o segundo break e pular tudo que estiver dali para baixo. Se nós não colocarmos nenhum desses quatro operadores, o switch vai para o default direto e vai escrever operador não definido. Por último, temos o operador condicional, que é o ponto de interrogação. Ele funciona da mesma forma que um if. Então, temos uma condição, ponto de interrogação, a expressão 1, expressão 2. É a mesma coisa que se fizéssemos if, condição, então expressão 1, se não, expressão 2. Olhando para o exemplo, nós temos um bool cliente ativo
igual a true, quer dizer, tem uma variável do tipo booleana com valor true. E utilizando esse operador condicional, nós fazemos como se fosse if cliente ativo, então compra autorizada, else cliente bloqueado. Neste caso, como o valor de cliente ativo é true, nós vamos atribuir a variável mensagem compra autorizada. Podemos também fazer comparações com operadores. Então, se lermos do teclado o valor x e fazemos x maior que 100, interrogação, dependendo do valor, nós vamos escrever valor grande ou valor ok. Se escrevermos valor de 101 para cima, aparecerá valor grande. Se não, se for 100 para baixo, escreverá valor ok. Da mesma forma que atribuímos uma string à variável mensagem, podemos fazer comparações para atribuir algum outro valor a outras variáveis. Podemos definir uma variável salário recebendo 1000, uma variável VR recebendo 0 e comparar. Se o salário for 9.000, o valor de VR vai ser 100, se não vai ser 200. Nesse caso, como o salário é 1000, o valor de VR vai assumir 200. Com isso terminamos a terceira semana. Ótimos estudos e até a próxima.